Bom, olha, a doutora Adriana já está aqui. Antes da gente ir para o intervalo, a gente ainda conversa com ela e conta com a sua participação também pelo nosso Instagram, @PGM Bom Demais. No mês de setembro, nós conversamos com a doutora Adriana Carvalho sobre o fundo referente ao programa PIS/PASEP, né? PASEP. É PASEP, não é PIS/PASEP. Geralmente o povo fica falando, é tipo uma dupla sertaneja, né? Vai explicar, né? O que é PIS/PASEP? Não é uma dupla mas sertaneja, é PASEP, viu, gente? É o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, é o PASEP, que é uma importante poupança constituída aí em favor do trabalhador. Até. Tô super curiosa também, né? E desde então, gente, dúvidas e mais dúvidas e dúvidas e dúvidas, dúvidas, ninguém deixou essa mulher mais em paz. Verdade. Não é, doutora Adriana? Mas graças a Deus que a gente tá aqui realmente para prestar esse serviço, que é um serviço de ajudar você aí de casa também a esclarecer, sanar dúvidas que antes vocês tinham e não vão ter mais, porque a doutora Adriana está aqui para te ajudar. Doutora, bom dia mais uma vez. Bom dia, Vamos dar Estefânia. start ao nosso quadro Vamos Café lá. com Lei. Aí, ó, tá. Gente, vou dizer assim, viralizou aqui o nosso tema de PASEP, viu, minha gente? Ela foi parar no Pará, onde São Paulo, Belém. Todo lugar. Tudo canto ela apareceu falando do... É por isso que eu digo que o Bom Demais é bom demais e vai pra todo lugar do Brasil, planeta Terra, mundo. Quando eu falo, pessoal sorri. Literalmente. Mas eu tô do mentindo? Amapá ao Rio Grande do Sul. Olha, ó, Amapá, o Rio Grande do Sul, o pessoal tava perguntando da doutora Adriana. Sobre o o pessoal PASEP. acompanha a gente pelo nosso ao vivo, tá bom? Diretamente no link lá do nosso portal 10mais.com. E aí ficou passando, ó. Ficou passando. E ela chegou longe, minha gente. Mas, mais uma vez, doutora Adriana, antes da gente dar start aqui nas dúvidas dos nossos telespectadores, Sim. que a gente vai dar ênfase às dúvidas, o que é o PASEP? Explica pra gente aí. Vamos lá, pessoal. Como você falou, Estefânia, normalmente as pessoas confundem PIS/PASEP. Tudo bem, é justificável porque a partir do ano de 1988 foi unificado os dois programas. Um é o programa para o servidor público, que é o PASEP, e o outro era o PIS, que era também para o empregado seletista das empresas privadas. E houve essa unificação com o objetivo de que esse dinheiro arrecadado, ele seria pago o abono salarial e o seguro-desemprego. Mas vamos voltar no tempo. Quem era apenas o PASEP? O PASEP nada mais era do que, como você bem falou, a explicação do termo PASEP, né? Que é um programa de patrimônio do servidor público. Então, para que servia esse valor? Esse valor era mensalmente colocado numa conta, tanto que o número do PASEP é uma conta bancária, que ficava aos cuidados do Banco do Brasil. O servidor tinha essa conta do PASEP no Banco do Brasil. E essa conta, ela recebia investimentos da União para que, quando o servidor fosse se aposentar, ele pudesse Levar esse dinheiro. levantar aquele dinheiro como uma poupança durante todo o ano que ele trabalhou, durante todo o período em que ele trabalhou. Quando ele fosse se aposentar, quando ele fosse casar, ele pudesse sacar aquele valor para ser uma compensação, uma indenização. Pois bem... Era reduzido de todo trabalhador que tivesse a carteira assinada? Não, aí é o PIS. Aí é o PIS. Aí é o PIS. Carteira assinada é PIS, Caixa Econômica Federal. Nós estamos falando do PASEP, que antes era do servidor público, mas por isso que você confunde, Estefânia, porque a partir de 1988, como eu disse, foi fundido o PIS e o PASEP. Mas a ação que está em evidência hoje no Brasil todo é a ação de correção do PASEP. E ela é específica para servidor público. Ela não atinge os empregados da iniciativa privada. Tá? Entendi. Então, o PIS/PASEP, ele continuou após os anos de 1988, só que com outra finalidade que não aquela para o qual ele foi criado. Ele foi criado, por exemplo, eu sou servidora pública, entrei antes de 1988. Criava-se uma conta para mim, onde
havia investimentos da União e o Banco do Brasil ficava responsável por administrar aquela conta. Quando eu fosse me aposentar, eu chegava lá e fazia o levantamento daquele dinheiro. Estou me aposentando, eu quero saber quanto tem aí, meu PASEP. Só que o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que em 1988, esse valor que estava destinado para cada servidor público, ele foi subtraído, digamos assim, pelo Banco do Brasil para aplicar, pelo menos a tese diz isso, né? Ele foi usado para pagamento de outras coisas, o banco negociou com esse dinheiro e quando o servidor foi se aposentar, Estefânia, e foi recebeu um trocado, R$600, 700 mil. Sendo que tinha mais. Sendo que era 100, 200 mil reais, Estefânia, entendeu? E aí, lógico que não é todo mundo que tem esse valor. Como eu disse no programa anterior, os que já chegaram até a mim, os valores mínimos é 30 mil. É mesmo, né? Os valores mínimos é 30 mil, 40 mil, Outros bem maiores. Tem valor de 450 mil reais. E quem é que tem direito, doutora Adriana? Apenas servidor público, os militares, aqueles que trabalham na Sociedade de Economia Mista, essas fundações, autarquias públicas têm direito à ação de correção do PASEP, mas somente, exclusivamente os servidores que entraram antes de 1988. Muita gente pergunta, doutora, eu entrei em 1992, eu tenho direito a PASEP? Não! Você pode ter direito ao PASEP como esse programa posterior, mas para a ação de correção do PASEP, não. Certo? Por isso que as pessoas... É muito confuso mesmo, Estefânia, porque as pessoas dizem assim, mas eu recebo PASEP anualmente, eu vou lá no banco, saco. Sim, mas é outra situação que nós estamos falando. Nós estamos falando de um dinheiro que foi tirado do servidor público no ano de 1988. É tanto que quando a gente olha a microfilmagem da pessoa, bem aqui em 1988, ele tem 100 e poucos mil, e quando dá 1989, ele tem 10 mil, 100 e pouco. Ou seja, para onde que foi esse dinheiro que estava depositado, dinheiro, doutora Adriana? E aí é que gerou-se essa ação, a ação tramitou, e está tramitando ainda, mas graças a Deus, após o julgado que eu falei agora no dia 11 de setembro, 13 de setembro, melhor dizendo, né, os processos deixaram de estar suspensos e eles voltaram a tramitar. Olha aí, e o pessoal começou a ganhar E aí dinheiro. o pessoal está correndo atrás, né? E aí muitos perguntaram para mim, doutor, e alguém já ganhou essa ação? Ganhar, ganhou. Receber? Mas ainda não recebeu, por quê? Porque foi o período em que o Banco do Brasil entrou com os recursos, que foi parar lá no STJ. Entendi. Prepara aí as perguntas dos nossos telespectadores, tá bom? Pra gente já compartilhar também com o pessoal de casa. Hoje a gente vai responder perguntas, Sim, né? estamos A gente aqui. ontem abriu a caixinha, bombou aí mais uma vez de perguntas sobre o PASEP. Bom, vamos botar aí a primeira pergunta, tá, gente? Dos nossos telespectadores que estão aí participando sempre no nosso Instagram, @PGM, bom demais. Pode colocar a primeira cartelinha de perguntas aí, ó. Foi a Simone Maria, tá? Quem tem direito ao resgate do PIS/PASEP, doutora? Sou servidora pública municipal desde 94, não tem. Pronto, ela já entendeu que não tem. Se Não você, tem. Simone, é servidora pública a partir de 1994, sim, você tem um cartãozinho do PASEP, você pode receber, se você recebe menos de 2 salários por mês, você pode sim ter direito ao abono salarial, receber o seu PASEP anualmente. Mas essa ação específica você não tem direito, porque ela é destinada apenas aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 1988. E aí você diz, mas por que ela fala tanto de 1988? O que foi que aconteceu em 1988? A lei do PASEP, ela foi instituída na década de 70, exatamente no ano de 70, se eu não me engano, em dezembro de 1970. Mas quando chegou em outubro de 1988, a Constituição Federal foi lançada, né, promulgada, melhor dizendo,
E quando ela promulgou, ela unificou os dois benefícios, tanto o PIS quanto o PASEP. E daí as pessoas falam o nome PIS-PASEP. Mas antes era só o PASEP. E o PIS era só dos empregados da iniciativa privada. E o PASEP dos servidores públicos. Entendi, é uma dupla sertaneja que se apartou. Isso. Pronto, vamos lá para mais uma pergunta de telespectador também, que enviou anteriormente pelo nosso Instagram. Sou funcionário público aposentado. Minha data de admissão é 1979. Eu tenho direito ao PASEP? Sim. Em tese, você tem direito. Mas como é que eu sei que eu tenho direito, doutora? Se você tem essa data de admissão, como você está falando, o que é que você precisa fazer? Ir ao Banco do Brasil, solicitar a tua microfilmagem. Quando você chegar no Banco do Brasil, você vai pedir, olha, eu quero a minha microfilmagem do PASEP. O Banco do Brasil vai te dar um extrato do PASEP, onde lá está realmente zerada a conta, né? Se você está aposentado, está zerado. E aí, normalmente, Stefânia, eu acho que, perdoe-me o Banco do Brasil, mas alguns têm agido até de má fé. É isso que eu ia lhe perguntar, eles não dão? Eles dão? Alguns estão negando a microfilmagem, outros entregam a microfilmagem justamente com o mês onde está lá o dinheiro para a gente fazer o cálculo. Totalmente inelegível. A gente não consegue ver, tudo borrado, preto demais, e o cidadão escuro tem demais. direito. E o cidadão tem direito a essa microfilmagem. Se trata de um servidor público que ingressou antes de 1988, ele tem direito à sua microfilmagem, tá? E aí muitos já me relataram assim, doutora, cheguei lá, eu pedi, eles disseram, pra que você quer isso aqui? Tá vendo aqui que tá zerado? Você não tem nada, você diz, tudo bem, mas é meu direito. Sou pena de você entrar com habeas data para o Banco do Brasil lhe entregar aquilo que é seu de direito, que é a microfilmagem. Tá aí, vamos lá para mais uma pergunta. Vamos lá, solta aí, meninos, mais uma perguntinha de cartela. Trabalhei em uma escola da prefeitura de 1987 a 2018. Eu tenho direito ao PASEP? De 87 a 2018? Depende, você trabalhou em que condições? Porque só diz, eu trabalhei numa escola da prefeitura, mas você trabalhou como? Servidor público efetivo contratado, aliás, servidor público efetivo que ingressou mediante concurso público, ou você foi um substituto que contribuía para o INSS? Aí é diferente. Se for assim, não. Mas se for o servidor público efetivo que ingressou mediante concurso público ou não. Aliás, antes de 88 não havia essa obrigatoriedade do concurso público, né? Muitos entraram no serviço público apenas com um bilhete de um deputado e era a prática mesmo, né? Infelizmente aí era tem assim. todo um estudo para a pessoa saber, né, doutora Adriana? Para a pessoa saber, ela né? precisa se dirigir ao Banco do Brasil e solicitar. Então tá aí, mais uma pergunta, vamos lá para a gente conseguir trazer mais e mais perguntas aqui para o pessoal para esclarecer todas as dúvidas. A Vilda Silva gostaria de saber a respeito do PASEP do servidor público. É o que a gente está falando, Vilda. Sim. Tá bom? É o que a gente está falando. Você já pode acompanhar algumas perguntas e outras perguntas também que ainda vão vir. Vamos lá para a próxima pergunta, que a gente possa ter aí. Já prepara aí para a gente trazer também para o pessoal de casa. Tá certo? Doutora Adriana, quais documentos precisa? Bora lá. Vamos lá. Se a pessoa ainda está na ativa, mesmo que ela tenha ingressado lá em 1982, mas ainda hoje está na ativa, está trabalhando, ela vai precisar dos documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência e o seu contra-cheque atual, né, do mês. Vai ao Banco do Brasil, solicita seu extrato e sua microfilmagem, que são dois documentos distintos. Primeiro, o Banco do Brasil, para começar, o Banco do Brasil, ele pede de 30 a 60 dias de prazo para te entregar a microfilmagem. É sério? Então, não entrega assim, no eu vou lá, dia. chego e pego a microfilmagem. Não é assim, né? Porque são documentos que estão em arquivos bem antigos, Stefânia. Lógico que o banco tem isso guardado, mas ele pede esse prazo aí de 30. Tem bancos tem agências que entregam com um prazo bem menor, mas via de regra é 30 dias, são 30 dias para entregar a microfilmagem. Então, a primeira providência, o que eu tenho que fazer? Se eu entrei antes de 1988,
eu tenho que me dirigir ao Banco do Brasil e solicitar minha microfilmagem. Então tá aí, ó. Doutora Adriana, vai continuar aqui, a gente vai responder. Eu tô aqui no celular recebendo mais mensagens, Ótimo. tá? Muito mais perguntas pra você. Amor. Deixa eu vir aqui de novo pra doutora Adriana fazer essa pergunta, doutora. Essa aqui é super importante, fiquei curiosa também pra responder pro pessoal de casa. Bom dia, doutora. Meu avô era subtenente aposentado, tinha um processo em andamento que um certo advogado deu entrada no PASEP dele. Há 2 meses, infelizmente, meu avô faleceu e a minha avó, a esposa dele, pode continuar com o trâmite ou é cancelado? O advogado que estava no caso, a gente, enfim, olha lá. E a dívida, ele disse que é mais de 100 mil. Olha só, muito dinheiro. Muito bem. Sua avó pode e deve se habilitar ao processo. Primeiro, ela precisa procurar o advogado, levar a certidão de óbito e assinar a procuração para ingressar na ação agora como herdeiro, né? Se ele tiver filhos, os filhos também são herdeiros, tá? Então pode sim, né? E deve. Olha só. Então, gente, bora lá ir atrás dos seus direitos para você. Os pensionistas, Stefania, eu até esqueci de falar, os pensionistas dos servidores, eles têm direito a ingressar com essa ação. Tem direito também, sim, doutora? Sim, sim. A documentação é a mesma? Sim, só que aí vai entrar os documentos do óbito, né? Entra a certidão de óbito e a qualificação destas pessoas que estão ingressando, todos os herdeiros, tá? Tipo, o pai faleceu, ficou a mulher e os filhos. Então, não é só a mulher herdeira, os filhos também são herdeiros. Então, todos ingressarão aí na ação. Só pra gente finalizar, lembrando mais uma vez, doutora Adriana, como fazer para dar entrada a esse processo do PASEP? Primeiro, você precisa ser servidor público. Precisa ter ingressado no serviço público antes de 1988. Tem que se dirigir ao Banco do Brasil e solicitar sua microfilmagem. Não apenas o extrato. O Banco do Brasil entrega o extrato, mas você tem que exigir a microfilmagem também. Procure um advogado da sua confiança, porque precisa ser feito um cálculo, a atualização destes valores. Porque o dinheiro que está lá está na moeda antiga. Você precisa ser atualizado esse valor para poder ingressar na ação. E aí, amigo, é pedir a Deus que o banco não recorra mais e receber seu dinheiro. E receber o seu dinheiro. Tá aí, gente. Ó, esse foi o nosso quadro Café com Leite, junto com a doutora Adriana Carvalho. A gente sempre traz temas que você aí de casa também pode sugerir. E se você quiser saber um pouco mais, ela sempre também compartilha de informações no seu Instagram, tá bom? Tá aí o Instagram da doutora Adriana. E é sempre muito bom recebê-la aqui, doutora. Eu que agradeço, gente. Eu amo estar aqui. Nós que amamos, viu, gente? A gente recebe várias e várias mensagens aqui das pessoas falando que amam o nosso quadro e amam compartilhar com a gente desse momento. Esse foi o nosso quadro Café com Leite.